Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão, e o outro canal que é Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé. Repetindo, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé. Esses dois canais, nós iremos começar o culto 14/1/2026, 13h22, quarta-feira, mês de janeiro de 2026. Vamos aqui em Lucas capítulo 2, resumo do capítulo. Lucas, de maneira clara e direta, revela o episódio do nascimento de Jesus, como é a âncora dos eventos da história e os associa à profecia. Jeová se utiliza do decreto do imperador para guiar um casal galileu a Belém. 2:1-5. Assim o Messias poderia nascer na terra natal de Davi, conforme previsto VV 6:7, CF Miqueias 5:2. Coros enlevados de anjos compartilhavam as notícias do seu nascimento com os pastores locais. VV 8:15, que encontraram e adoraram o Cristo criança. VV 16:20, Jesus é circuncidado. V21, ao ser conduzido ao templo, cerca de 40 dias mais tarde, sua identidade é revelada a um homem chamado Simão. VV 22:35, e a uma profetisa de nome Ana. VV 36:40, Lucas salta a infância de Jesus, mas não deixa de narrar sua visita ao templo, quando tinha 12 anos, onde encantou os doutores da lei com seu discernimento. VV 41:50. Não obstante, Jesus teve uma infância normal, num lar tipicamente judeu, respeitando os seus pais e conquistando a estima de todos. VV 51:52. Versículo-chave 2:10. O maior presente de Natal. Aplicação pessoal. A alegria do Natal deve ser a nossa alegria diária. Tá vendo lá? A alegria do Natal deve ser a nossa alegria diária. É porque tem gente que só comemora só no Natal, igual o ano passado passou aí. É o que eu sempre falo, o verdadeiro Natal é todos os dias. Igual pessoas que comemorou o final do ano aí. Não, o final do ano é todo dia também. Todo dia é final do ano. Porque todo dia é Natal e todo dia é final do ano. Porque cada dia é o ser humano que tem que mudar de vida, para ele ter uma vida nova. Conceito-chave. Aliança Dávidica, P370, Salvação, P426. Anjos, P521, Templo, P283, Espírito Santo, P759. Destaque. A data do nascimento de Jesus, 213. O censo consistiu no alistamento obrigatório do cidadão no recenseamento, que servia de base de cálculo para os impostos. Quirino era governador do império legado pela Síria em 6 depois de Cristo, mas este pode ter sido seu segundo mandato. Além disso, Lucas fala do censo que trouxe José e Maria a Belém, como plot, que provavelmente signifique aqui, o anterior e não o primeiro. Assim, o ano do nascimento de Cristo continua a ser objeto de debate. Porque os pastores, 2:8-20. Os pastores no século I pertenciam a uma classe social bastante baixa. Nada mais apropriado do que anunciar as boas novas, primeiramente, aos comuns do povo e não aos ricos e famosos. A legislação sobre o parto, 2:21-24. O texto em Levítico 12:1-5 registra o compromisso materno de oferecer um sacrifício para o ritual de purificação após o nascimento da criança. Foi para dar cumprimento a esse dispositivo legal do Antigo Testamento que a família se dirigia ao templo. Veja também LV 12:6-8. As testemunhos no judaísmo, 2:25-36. Simão e Ana representavam o que havia de melhor no Antigo Testamento. Em termos de judaísmo, um homem verdadeiramente justo e uma mulher dedicada que adorava e profetizava, cada qual recebeu uma revelação de Jeová sobre Jesus e testemunharam sua identidade como Messias. Os fariseus e outros que faziam oposição vigorosa contra Cristo de forma alguma
representava os numerosos e verdadeiros crentes da comunidade da fé do século I. Os negócios de meu pai, 2:41-52. A declaração é citada com frequência para demonstrar que Jesus, desde bem jovem, tinha clareza do seu relacionamento único com Jeová. A passagem é talvez mais impressionante por sua ênfase na humanidade de Jesus, mesmo sabendo que em quem era, o menino Jesus optou por viver em submissão a Maria e José e cresceu como um típico jovem judeu. A humanidade de Jesus. Teólogos têm se mostrado confusos quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e sua divindade. Tudo que podemos dizer com certeza é que Jesus é tanto Deus quanto homem. Como ser humano, descendente de Adão, nasceu e viveu uma vida humana normal. Teve fome, exaustão física, conheceu a rejeição e o sofrimento, gostava das celebrações nupciais e das festas, sentiu pena do desamparado, frustração diante da apatia de seus seguidores e ira pela indiferença dos líderes religiosos. Diante do sofrimento humano, era um ser verdadeiramente humano, no melhor e ideal sentido da palavra. Por tudo isso, é um exemplo para nós. Submissão, 2:51-52. A obediência de Jesus aos seus pais na condição de filho abre uma perspectiva ao complicado problema da submissão em outros relacionamentos humanos. As palavras gregas eipotasso e eipotage indicam que uma pessoa se subordina a outra. O Novo Testamento enfatiza a submissão voluntária às estruturas sociais vigentes. Os escravos cristãos do século I escolheram se submeter a seus senhores. Os cidadãos aos governos, às esposas, aos maridos. Quando vemos Jesus submeter-se a seus pais, compreendemos uma verdade vital e básica. A submissão não é um ato inferior ou uma admissão de inferioridade. Exatamente, ele respeitava a Maria e José como se fosse pai e mãe dele. Ele fez isso para que todos os filhos e filhas respeitassem os seus pais, entendeu? Desde pequeno até o adulto. Ali não é que ele é filho de Maria e de José, não. Entendeu? Aqui, essa submissão, Maria não é mãe de Jesus, não. José não é pai de Jesus, não. Jesus respeitou eles como se fossem pais e mães. Entenda. Entendeu? Respeito é uma coisa. Ser filho da mãe e do pai é outra coisa. Mas Jesus não é filho de Maria nem de José. Entendeu? Ele respeitou Maria e José como se fosse uma família normal. Isso aí é certo. Porque a gente tem que respeitar também quem está cuidando das coisas do Criador. Porque Maria e José cuidou das coisas do Criador. Porque Jesus veio do Criador. Jesus não veio de Maria, Jesus veio do Criador. Então ela estava cuidando daquilo que o Criador trouxe nas mãos dela para ela cuidar, como Jesus foi irmão para ela, não só filho, foi irmão. E Maria foi irmã de Jesus, e Jesus foi irmão de Maria. Por isso que hoje Maria é uma crente, como Jesus é um crente. Então ela respeitou Jesus como se fosse um irmão para ela. Não é como só filho, mas também como irmão. Então isso que é respeito. Entendeu? Essa mulher Maria não era qualquer mulher igual nos dias de hoje. É uma mulher que sabia respeitar as coisas do Criador, igual está escrito ali. Ela sabia respeitar o que vinha do Criador. Aquilo que o Criador estava colocando nas mãos dela, ela já sabia respeitar e valorizar e guardar e cuidar. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Mas aqui, essa igreja aqui não adora Maria. Maria não é mãe do pastor Simão Santo e Maria não é mãe dessa igreja aqui, não. Maria é como uma irmã crente em Cristo. Entendeu? Que Maria não é nem católica, ela é. Ela foi crente. Igual a palavra fala que ela seguiu Jesus Cristo por onde ele andava. Ela seguia Jesus até a cruz e depois que ressuscitou, ela continuou seguindo Jesus por todo Jerusalém e o mundo, né?
Então ela foi falada mundialmente, porque ela foi a melhor crente que nunca abandonou Jesus Cristo por nada. É por isso que o pastor Simão Santos admira Maria, porque ela seguiu Jesus em todos os anos e por resto da sua vida, até o fim da sua vida. Entendeu? Então é por isso que eu falo, cara, não foi qualquer mulher, igual essas mulheres aí, que vem com uma luta, que vem com um problema, já larga Jesus no mesmo dia, já larga a igreja no mesmo dia, já larga os dízimos afetos no mesmo dia. Não, Maria não é igual vocês, mulheres fracas e frágeis, não. E mulheres que não lutam e que não guerreiram, não. Maria foi uma mulher guerreira. Ela foi cantora, guerreira, igual nós lemos. Ela foi cantora, ela fazia cânticos, ela pregava, ela louvava, adorava, jejuava, orava, ia na igreja, igual a igreja existia naquela época, entendeu? E sempre adorava Jesus em primeiro lugar e ao Pai e ao Espírito Santo. Ela sempre servia a Trindade. Ela nunca negou o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo revelava as coisas para ela, igual nós aprendeu. O Espírito Santo revelava as coisas para ela. Por isso que eu estou falando que ela não era qualquer mulher, entendeu? Era uma mulher cheia da presença de sabedoria e de entendimento, de discernimento e de visão, aquela visão que ela tinha sobre as coisas espirituais, tanto espirituais como a física. É o que eu sempre falo. Tanto visível como a invisível. Entendeu? Mas Maria não é nem católica. Entendeu? Ela é crente, ela sempre foi crente. Entendeu? E ela não é minha mãe e ela também não é mãe de Jesus, não. Ela respeitava as coisas do Criador, como eu falei. Ela respeitava tudo aquilo que o Criador colocava nas mãos dela. Ela respeitava, cuidava, limpava, ó, e deixava tudo limpo. Por quê? É uma mulher que entendia sobre as coisas da palavra da lei, que eu sempre falo. Quem procura o conhecimento da palavra vai ter uma sabedoria. Agora quem não procura o conhecimento da palavra vai ficar atrasado. Entendeu? É por isso que essa igreja que respeita a Maria por causa disso. Porque ela é crente. Ela foi crente que cuidou, que ela cuidou, não é mãe, cuidou. Cuidou de Jesus Cristo nessa terra por muitos anos. Então é por isso que eu respeito Maria por causa disso. Não é por causa de outras coisas, não. O que são outras coisas? É de pessoas pensar assim que ela é mãe de Jesus e ela é minha mãe. Não. Ela não foi mãe nem de Jesus e José não foi nem pai de Jesus. Foi sim para respeitá-lo. Respeitá-lo, Jesus Cristo. Entendeu? E Jesus respeitava os dois, porque os dois cuidavam de Jesus como se fosse a sua mãe e seu pai, mas não é. Entenda. Entendeu? Cuidar é uma coisa, mas cuidou com amor, não cuidou com amargura, não. Maria e José cuidou com amor, com carinho, não cuidou com amargura e tristeza, não. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde. Amém e amém. Já orei. Até o próximo culto que vai ser à noite. À noite estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá, hein?